Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, tenho o privilégio de estar diante dos irmãos e mais uma vez, incansavelmente, agradeço por esse tempo juntos, onde nós passaremos 3 domingos refletindo sobre o capítulo 15 de Lucas, onde nós trataremos de 3 sermões que, ao todo, trazem como tema a alegria de Deus em receber pecadores. Portanto, eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do verso 8 ao verso 10. Todos encontraram? Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8 até o verso 10, diz assim a palavra de Deus. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui a leitura, façamos mais uma oração pedindo a ajuda de Deus nesse momento. Santo Deus, Pai querido, Todo-Poderoso, misericordioso e gracioso, nos apresentamos diante de Ti, como igreja, como discípulos de Cristo, assentado aos Seus pés, rogando as Tuas bênçãos para que a Tua palavra traduza de fato o nosso coração e ganhe expressão em nossa vida como Teu povo. Abençoa-nos nessa noite, operando um milagre em nosso entendimento, nos ajudando a compreender os Teus mistérios, que somente a Tua palavra pode revelar. Oramos ao Senhor assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Imagine comigo em uma noite escura, muito fria, em uma casa isolada de um povoado, uma família com comida, com bebida, segura, bem aconchegada, confortável, em que no momento do jantar ali compartilham a vida, compartilham a alegria. Até que o filho dessa família vai até a janela e vê um homem perdido no meio da escuridão. E observando o contraste da sua família bem alimentada, segura e alegre, compartilhando da comunhão uns com os outros, ele observa alguém perdido na escuridão, no frio, e sem rumo, e sem direção, e sem alimento, e inseguro, vulnerável a qualquer coisa que possa acontecer fora da sua casa. Esse filho, então, assume a responsabilidade de ajudar esse homem, sai de casa e vai ao seu encontro. De maneira semelhante ao que Jesus está fazendo no capítulo 15 de Lucas. Na semana passada, nós nos lembramos do contexto em que Jesus está falando e contando essas parábolas. Jesus, no capítulo 9, a partir do verso 51, provavelmente na região da Galileia, entende que é chegada a sua hora e parte rumo a Jerusalém, ou seja, parte rumo à cruz de maneira decidida. Só que no meio do caminho, caminhando ali pelo deserto, como uma espécie de Moisés, porém um Moisés perfeito, ele vai conduzindo o povo ao deserto, rumo a Jerusalém, e conforme ele vai caminhando, ele vai juntando esse povo para si. Só que esse povo não é um povo convencional. Esse povo não são as pessoas do bem. Esse povo são pecadores públicos, ou seja, aquelas pessoas que fizeram mal, mas tão terrível que todos ao seu redor sabem
do que se trata, sabem de quem se trata, sabem quem são essas pessoas e sabem quem são essas pessoas. São as pessoas mais desprezíveis, pessoas que ninguém com uma boa imagem social andaria junto. Então Jesus vai atraindo esse tipo de gente, pecadores e publicanos. Publicanos são aqueles israelitas que traíram o seu povo. À medida que o seu povo foi dominado pelos romanos, eles passaram a coletar impostos para os romanos, ou seja, eles tiravam do próprio povo e nas oportunidades que tinham, eles tiravam até mais para pegar parte dessa coleta de impostos para si, e por isso eles também eram pessoas não gratas ali, pessoas não desejáveis dentro do povo. No entanto, no capítulo 15, Jesus está assentado com esse tipo de gente, o que é um escândalo para os fariseus e escribas. Quem são os fariseus? São zelosos pela lei. São aqueles que praticavam a lei de maneira exagerada, inclusive. Eles eram tão zelosos que exageravam. O povo jejuava cerca de 1 ou 2 vezes no ano. Eles jejuavam 1 vez na semana. E quem são os escribas? Os escribas são os intérpretes da lei. Eles conheciam a lei. Eram eles que ditavam o ritmo do povo e como deveriam aguardar o Messias, aquele que salvaria então o povo escravizado pelos romanos dessa escravidão. Só que diante deste cenário surge Jesus, operando milagres e maravilhas, ensinando o povo como quem tem autoridade e se aproximando de pecadores e publicanos. Então, conforme Jesus andava rumo a Jerusalém, atraía pessoas que ninguém queria andar junto. À medida que, conforme ele fazia isso, ele também atraía opositores, como fariseus e escribas, que começaram a dedicar atenção a Jesus para entender se de fato ele era o Messias. Mas se depararam com um suposto Messias se assentando com publicanos e pecadores, ou seja, se familiarizando com as pessoas tidas como erradas. E então, no capítulo 15, eles observando Jesus, se relacionando com essas pessoas, eles murmuram entre si, dizendo: como é que este homem se assenta à mesa com publicanos e pecadores? Então, como nós dissemos semana passada, os publicanos e pecadores se achegavam para ouvir Jesus e aprender do reino de Deus, enquanto os fariseus e escribas se achegavam a Jesus para murmurar. Esse é o contraste absurdo. Aqueles que tinham tudo para perceber quem Jesus era, não tinham condições alguma de perceber pela própria inteligência, pelo próprio conhecimento. Eles faziam parte do povo de Deus, de maneira nacional, de maneira talvez étnica, porém o coração estava... desculpa, meus irmãos. O coração estava longe da vontade de Deus. E então, Jesus, para explicar para eles a sua missão ao se relacionar com esse tipo de gente, ele conta 3 parábolas. Semana passada nós ouvimos a parábola sobre a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas e vai atrás de uma delas que se perde, certo? Então, na proporção 100 por 1%. Talvez quem trabalha em empresa, em lojas, trabalha com contabilidade, é algo talvez aceitável. Eu já trabalhei em colégio e certa vez inventaram que nós teríamos que levar crianças
no Museu do Futebol e fazendo isso com transporte público. E eu sei que o quão difícil é. E eu também sei que não seria aceitável para a diretora se eu perdesse uma criança, né? E nesse mesmo sentimento, Jesus está explicando que não é aceitável para Deus perder um dos seus. E diante disso, a gente chega ao nosso tema desta noite. Celebre quem Deus encontra. E a pergunta que nós vamos responder é: por que devemos celebrar quem Deus encontra? Então Lucas nos apresenta duas razões. Porque Deus procura cuidadosamente o perdido é a primeira delas. Então nós podemos observar no verso 8 que Jesus pergunta: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Olha que interessante. Jesus, para mostrar a importância de um perdido, ele inicia com uma proporção grande, né? Então eram 100 ovelhas, se perde uma, ou seja, 1%. Agora são 10 dracmas. Uma dracma simbolizava o trabalho de um dia. Então eram 10 dracmas e a mulher perdeu uma delas, ou seja, já não é 1%, agora são 10%. Né? Então Jesus, à medida que ele vai diminuindo os números, ele vai ressaltando a importância de uma só alma perdida. Então, a pergunta espera uma resposta evidente quando ele dirige aos fariseus e mestres da lei. Nenhuma mulher que percebesse a falta de uma das suas 10 moedas permaneceria indiferente. Nenhuma. Ela começaria imediatamente a procurá-la. Portanto, o próprio texto deixa claro que a moeda tinha um valor para sua proprietária. Ela percebe a ausência de uma moeda e, por conta disso, o que ela faz é parar tudo e se dedicar a encontrá-la. Então Jesus descreve essa procura por meio de 3 ações. A primeira, ela acende uma lâmpada. Naquela época as casas eram escuras. Os chãos não eram bem acabados como o nosso nesta noite. Eram chãos de terra batida. Chãos muitas vezes empoeirados. E a terra não tinham janelas, tanta abertura como as janelas feitas pelas engenharias de hoje. Eram casas escuras, chãos rachados. Então, quando algo do tamanho de uma moeda era perdido dentro de uma casa, era uma busca terrível para se achar o que era perdido, né? E é interessante que essa história, ela é uma ficção que Jesus inventa para explicar a sua missão, até mesmo porque é necessário ser uma missão, porque ele começa dizendo que é uma mulher que perde as moedas. E a gente sabe que mulher não perde nada. Quem perde somos nós, homens, né? Uma vez eu mostrei para minha esposa um vídeo em que uma esposa simplesmente pega um objeto e troca de lugar que o homem havia deixado. E quando ele volta, ele não consegue encontrar algo que foi movido por 10 centímetros, né? E ela, bem engraçadinha, fez esse trote comigo e de fato eu não achei. Então, perder é coisa de homem. Mulher acha, até quando ela fala, procurou na gaveta da direita, debaixo da primeira. E aí a gente precisa ir lá. Muitas vezes a gente ainda não acha, né? Mas se ela vai lá, ela acha. Agora, tudo para dizer que quando algo era perdido em uma casa, naquele tempo, no primeiro século, era muito difícil de encontrar. Portanto, ela acende uma lâmpada, depois ela varre a casa, na tentativa de tirar, como se fosse poeiras que poderiam cobrir a moeda,
impedindo ela de ser avistada, ou de, conforme varrer a casa, a moeda fazer algum barulho, ou perceber a moeda entre alguma rachadura do chão. E o segundo movimento, por fim, é procurar a moeda cuidadosamente. Era algo que as pessoas não sabiam quanto tempo poderia durar. No entanto, na história que Jesus conta, essa mulher procura a moeda cuidadosamente porque ela está obstinada a encontrá-la. Então, os verbos estão no presente. Ela acende, ela varre e procura. E essa narrativa de Jesus coloca essa busca diante dos nossos olhos porque há movimento, há atenção, há persistência por parte dessa mulher. Ela emprega todos os recursos disponíveis em busca dessa moeda. E Jesus ainda acrescenta o que a mulher continua buscando. Ou a forma que ela continua a buscar. Até encontrá-la. O encontro é o objetivo que determina a duração da busca dessa mulher. E a mulher provavelmente sabia que a moeda estava dentro da casa. Ela não pensou assim, eu vou sair e refazer o caminho que eu fiz, da colheita até a casa, de buscar a água até a casa. Ela sabe que ela perdeu a moeda dentro de casa. E a sua diligência, o seu cuidado, era sustentado pela convicção de que a moeda estava dentro de casa. E que por conta disso ela poderia ser encontrada. Desde que ela fizesse uma busca com persistência. Então Jesus está contando isso para os fariseus e escribas da lei e os seus ouvintes diante de um contexto. E fazendo isso ele revela algo sobre o coração de Deus. Os fariseus olhavam para os publicanos e pecadores e enxergavam pessoas das quais deveriam manter distância. No entanto, Jesus, quando conta essa história, apresenta uma mulher que percebe a perda de uma moeda e se recusa a tratá-la com insignificância. Deus não olha para o perdido com a indiferença dos fariseus. Isso é algo que nós devemos guardar no nosso coração, porque diz respeito a nós. Ele não diz, ainda restam 9 moedas. A perda de uma não anula a presença das outras 9. Uma pessoa perdida importa para Deus. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Talvez seja alguém cuja vida esteja profundamente desorganizada. Talvez seja uma pessoa que tenha escolhido caminhos destrutivos, sombrios, e esteja sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. E aqui eu quero dizer algo. Apenas para ressaltar algo que eu disse na semana passada, sobre que muitas vezes um cristão pode se encontrar enfermo por conta de um pecado, né? Ele pode se encontrar depressivo por conta de um pecado que ele não consegue ou ele não tem coragem de confessar. No entanto, eu não quero dizer que todo mundo que adoece, todo mundo que tem depressão, sofre uma consequência de pecado. Nem toda doença é consequência de pecado. No entanto, todo pecado adoece. Apenas um parênteses para deixar bem claro algo que ficou impreciso na semana passada. No entanto, a parábola aqui nos ensina que Deus não mede o valor do perdido pela opinião da sociedade. A mulher procura a moeda porque continua sendo valiosa para ela, mesmo quando está escondida sob a poeira. A moeda também não possui condições de contribuir para a sua própria busca, para a sua própria recuperação. É isso que Jesus está explicando para aqueles seus questionadores, murmuradores. Assim como uma moeda, diferente de uma ovelha, porque a ovelha poderia fazer um tipo de balido, podia
berrar de alguma forma para que o seu pastor a encontrasse. Poderia, perdida, de alguma maneira, se aproximar do rebanho ou se distanciar. Porém, a moeda perdida, ela não poderia se mover. Ela não poderia fazer barulho algum se alguém não fosse ao seu encontro, se alguém não fosse buscá-la. Então, à medida que Jesus está mostrando que a proporção da perda é maior à medida que ele aumenta a porcentagem da perda, ele também está dizendo que a condição de um pecador é totalmente dependente de que Deus o encontre, de que Deus vá ao seu encontro, de que Deus vá buscá-lo. E de que se não for Deus na pessoa de Cristo, nenhum de nós poderíamos ser encontrados. Agora, é importante também dizer que isso não elimina a necessidade do arrependimento, pois Jesus concluirá falando de um pecador que se arrepende na história que nós veremos na semana que vem, se assim Deus permitir. Contudo, Jesus coloca o arrependimento no ambiente correto. Ele é uma resposta da ação de Deus que ilumina, procura e encontra. É fato que todos nós precisamos ter consciência dos nossos pecados, chamar os nossos pecados pelo nome, de maneira que a gente confesse a realidade do nosso coração. Não como algo íntimo, mas dizer a verdade das nossas intenções, das nossas ações. Isso é fato. Porém, isso só é possível se a palavra de Deus iluminar os nossos entendimentos. Porque diante de um Deus santo, assim como Isaías no capítulo 6 fala, quando ele vê a glória de Deus, ele entende a sua realidade como pecador. E ele então, achando que vai morrer, confessa que é um pecador, confessa que habita no meio de um povo de impuros lábios, e que diante de Deus não resta outra coisa ao pecador senão morrer. Na sequência, ele vê o próprio Deus enviando um anjo com uma tenaz, o purificando, o santificando. Diante de Deus, nós contemplamos a sua glória, a sua santidade, a sua beleza, ao passo que no mesmo momento nós percebemos a nossa realidade e então somos condicionados a de fato nos arrepender dos nossos pecados, confessando-os, para recebermos o perdão de Deus, aquele que é fiel e justo. Então, a mulher da parábola também nos ensina como a igreja deve enxergar aqueles que estão perdidos. Se nós, diante de Deus, somos conduzidos a reconhecer que somos pecadores totalmente dependentes da sua busca, do seu encontro, da sua restauração, da mesma maneira, isso deve nos fazer lembrar que aqueles que estão perdidos, cobertos pela poeira do pecado, eles devem ser buscados por Deus. E Deus nos dá o privilégio de participar dessa busca, de sermos a extensão das suas mãos, a anunciar a sua salvação, o seu perdão a pecadores que estão imersos nas trevas do pecado, na lama do pecado, como um dia eu e você já estivemos. Então, como igreja, nós não podemos desprezar quem Deus considera digno de ser procurado. Israel também era um povo perdido, era um povo escravo. Foi Deus que o encontrou e o resgatou da escravidão. Os fariseus e escribas, como parte desse povo, haviam se esquecido disso. E muitas vezes, isso serve para nós. Hoje nós somos salvos, fazemos parte do rebanho de Deus, vivemos a realidade do reino de Deus. E por vezes isso pode nos colocar diante do risco de nos esquecer disso e
de achar indigno outras pessoas que ainda não fazem parte do reino de Deus. Não somos nós quem dizemos quem é digno ou não de fazer parte do rebanho de Jesus. A parábola que Jesus conta para aqueles que se opunham a ele também deve ressoar ao nosso entendimento hoje, nos colocando no nosso devido lugar de dependentes da graça de Deus e nos colocando no nosso devido lugar como aqueles que foram chamados por Deus para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E isso é um privilégio. Então, buscar o perdido envolve trabalho por parte de nós, igreja. Pode exigir conversas repetidas, disposição em ouvir pessoas, relacionamentos que vão ser construídos com o tempo, que vai exigir paciência da nossa parte, diante de muitas vezes respostas que demoram a acontecer de maneira adequada. Assim, nas duas primeiras parábolas, a busca se torna prioridade e demanda verdadeiro esforço por parte daquele quem busca. A igreja não realiza essa missão por todas as pessoas, porque todas as pessoas responderão imediatamente à busca de Deus. Ela realiza porque conhece o coração de Deus e reconhece o valor daqueles que estão perdidos. Por isso, a primeira razão para celebrarmos quem Deus encontra é esta: porque Deus procura cuidadosamente o perdido. Portanto, valorize quem Deus procura. Esse é o nosso papel como igreja. Olhe para as pessoas com os olhos da graça. Não permita que o pecado passado, a reputação de alguém, faça você esquecer de uma vida perdida e que ela continua sendo importante para Deus. Se Deus procura cuidadosamente, nós, como sua igreja, devemos permanecer da mesma forma, com o mesmo sentimento que Deus, buscando perdidos, os trazendo para o seio da igreja. E a segunda razão do porquê devemos celebrar quem Deus encontra é porque Deus transforma o encontro em alegria compartilhada. É o que nós veremos no verso 9 e 10 do capítulo 15. Jesus continua: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A busca terminou. A mulher encontrou aquilo que procurava. A moeda que estava escondida e fora do seu lugar voltou para as mãos da mulher. Aqui o termo traduzido do grego tendo-a achado apresenta o encontro como uma ação concluída. Ela iniciou uma tarefa e concluiu. Ela chegou ao fim da sua busca. Primeiro ela encontra a moeda e depois se une outras pessoas. Agora a busca terminou. E quando a busca por algo perdido termina, inicia a celebração por aquilo que foi encontrado. Então esse movimento na história aparece de maneira muito clara à medida que a gente vai observando as ações da passagem. No verso 8 a mulher acende, varre e procura. No verso 9 ela encontra. Depois ela reúne e convida para a alegria. O esforço da procura encontra o seu propósito na recuperação daquilo que havia sido perdido. A mulher poderia simplesmente guardar a moeda e retornar à sua vida normal, às suas atividades, ao seu cotidiano. Ela, porém, considera esse encontro algo tão importante que não poderia permanecer em silêncio. Isso era digno de festa. Por isso ela chama as amigas, as vizinhas, e ela chama todas para celebrar. E aqui Lucas, ele sugere que a mulher chama essas amigas, vizinhas para si. E qual é a razão disso? Para que elas se alegrem com ela. Talvez a festa
o bolo da tarde compartilhado com café custe mais do que a dracma. Talvez. No entanto, o chamado da mulher nessa história é para que elas sintam o que ela está sentindo. Então essa repetição de falar que a mulher, ela chama as amigas para si, chama para se alegrar consigo, ela ajuda a perceber a ênfase que Jesus está dando na história. A mulher não deseja apenas informar que a moeda apareceu ou foi encontrada. Ela deseja que as outras pessoas compartilhem da sua alegria. Foi tão bom encontrar algo que estava perdido, que o meu desejo é que você sinta o que eu estou sentindo. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Vocês também foram perdidos, como o povo de Israel, e o Senhor os encontrou. Mas vocês foram tão zelosos por construir uma imagem de alguém que zela pelas Escrituras, que vocês também se perderam do Senhor. Ao ponto de que se vocês andassem com o Senhor, quando vocês percebessem o Senhor se alegrando em encontrar perdidos, vocês também se alegrariam, porque vocês estariam próximos do Senhor. É por isso que a função dos fariseus e dos escribas aqui era o oposto do que eles estavam fazendo. Ao invés de murmurar, eles deveriam celebrar. E celebrando, compartilhando do sentimento de Jesus, a função deles deveria o quê? Trazer outros. Mas o que eles faziam era murmurar. Então o convite não é simplesmente alegre-se porque uma moeda foi encontrada, é participem da minha alegria. As amigas e vizinhas são chamadas a sentir como a mulher sente e a considerar importante aquilo que é importante para ela. Esse é o ponto em que a parábola confronta diretamente os seus ouvintes e opositores. Quando publicanos e pecadores se aproximam de Jesus, os líderes religiosos não se alegram. Eles murmuram. E quando eles se perdem do sentimento do Pai, são eles que se tornam os perdidos, mesmo sem perceberem. Então a mulher da parábola apresenta uma reação oposta. Quando o perdido é encontrado, ela não murmura, ela celebra. Em vez de afastar outras pessoas, ela reúne. Em vez de guardar para si a sua alegria, ela compartilha. Em vez de reclamar, convida todas as amigas para compartilhar o seu coração. Então Jesus, ele, como se retirasse o véu da história, ele então mostra o que significa. Ele diz o seguinte no verso 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a expressão de igual modo coloca essa história na mesma equivalência ao sentimento de Deus. Então, quando ele fala que há festa no céu, há júbilo diante dos anjos de Deus, Jesus afirma que surge alegria, que uma celebração acontece diante dos anjos de Deus, cada vez que um pecador se arrepende. Isso se torna motivo de alegria celestial. Mais uma vez, Jesus está partindo de um chão para os céus. Há uma discussão sobre a expressão diante dos anjos de Deus. Ela pode destacar a alegria dos próprios anjos, aqui na fala de Jesus, mas o contexto aponta também para a alegria de Deus que é compartilhada diante dos anjos. No entanto, a conclusão mais segura aqui a respeito do que Jesus está falando é que todo o cenário celestial participa da celebração pelo pecador que é restaurado, que é encontrado, que é resgatado, que é salvo. Isso mais uma vez revela algo
precioso sobre o coração de Deus. Deus não recebe o pecador arrependido com frieza, como se dissesse, estava longe, voltou, não fez mais do que a sua obrigação. Não. Deus é gente, Ele se alegra. Aliás, nós nos tornamos gentes quando somos encontrados por Deus. O Deus que se fez homem como um de nós, nos buscou para restaurar a sua imagem e semelhança em nós e nos fazer humanos. Então, Ele não acolhe apenas porque está obrigado a cumprir uma promessa. O arrependimento de um pecador produz alegria em sua presença. E talvez algumas pessoas imaginem que Deus as perdoe, mas continua olhando para elas com irritação, né? Talvez quem é pai olha o filho fazendo arte, vê que o filho se arrepende e tá bom, vai. Pediu perdão, tá bom. Vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo, mas o pai continua corroendo ali, né? Não é o caso de Deus. Quando Ele vê que um pecador que estava indo ao oposto da sua direção muda a rota e passa a ir ao seu encontro, Ele se alegra com isso. Nós vamos ver na próxima história que um pecador que se arrepende, ele encontrou casa. Então a história mantém junto a duas verdades importantes. Primeiro, a iniciativa da busca pertence a Deus, somente a Deus. Segundo, Jesus fala de um pecador que se arrepende. A graça que procura um perdido é a mesma que produz a resposta. Ou seja, só é possível se arrepender depois que Jesus o encontra. O pecador reconhece sua condição, abandona a resistência pela vida longe de Deus e se volta para Deus. Então o arrependimento não compra o amor de Deus, pelo contrário, ela é a resposta à graça daquele que veio procurar o perdido. Na história, a moeda é encontrada e na aplicação de Jesus, o pecador se arrepende. Então, Jesus não diz apenas que há alegria quando grandes multidões se convertem. Ele fala de um pecador arrependido. Uma pessoa que se volta para Deus é motivo suficiente para Deus se alegrar. Isso deve corrigir a maneira como nós, igreja, avaliamos a nossa missão. É natural desejar que muitas pessoas se acheguem a nós, que muitas pessoas sejam alcançadas, mas os números não podem tornar incapazes de perceber o valor de cada vida. Uma pessoa confessando sua fé, um irmão retornando depois de um afastamento, uma família iniciando um processo de restauração ou alguém dando os primeiros passos no discipulado já deve constituir verdadeira alegria no coração daquele que faz parte do povo de Deus. E nós como igreja precisamos celebrar a graça de Deus. Às vezes nós recebemos a notícia da conversão de alguém com desconfiança. Será que isso é real? Será que isso é marketing? Será que depois que essa pessoa chegou no fundo do poço, agora ela vai tentar enganar alguém de dentro da igreja? Ou será que agora ela vai procurar um outro caminho que não foi a ruína a qual ela encontrou? Será que foi Jesus mesmo que a resgatou? Muitas vezes a gente trata isso com uma certa suspeita. Eu não estou falando que ela não é legítima. No entanto, prudência não deve se tornar cinismo entre nós. Quando uma pessoa começa a mudar, a gente já logo destaca que falta muito. E de fato, a prudência é necessária. Conversão e restauração produzem frutos que precisam ser acompanhados a um longo prazo. Contudo, prudência não deve fazer com que a gente perca o olhar que Deus tem para os perdidos.
Então, celebrar quem Deus encontra não significa ignorar o pecado, nem declarar concluído um processo que apenas começou. Significa reconhecer que o arrependimento é a obra da graça e daquilo que alegra o céu e que também deve nos alegrar como igreja. Assim, o nosso papel como igreja é abandonar a murmuração. E nós não devemos tratar a restauração de alguém com indiferença e nem com desconfiança. Mas quando um pecador se arrepende, a gente deve se alegrar. Quando Deus começar uma obra, o que nós devemos fazer é agradecer por isso e ajudar aquele que estava perdido e foi encontrado por Deus. Assim, concluindo, no início, nós falamos sobre a história de uma família reunida numa noite fria, em que dentro de casa eles estavam seguros, bem alimentados, bem hidratados, confortáveis, celebrando uns aos outros. Quando um filho decide sair e ir ao encontro de um homem perdido que ele havia avistado na janela. Pois bem, depois de procurar esse homem na escuridão, ele enfim encontrou este homem cansado e sem direção, aproximou-se, colocou-o de pé e o conduziu de volta à sua casa. Mas quando a porta se abriu e os dois entraram, a família não recebeu o viajante com irritação. Poxa, a gente tinha comida, mas estava contada aqui, né? Ninguém perguntou por que ele havia demorado tanto ou por que havia se perdido. Eles abriram espaço na mesa, ofereceram-lhe alimento e participaram da alegria daquele que havia sido encontrado. O homem que estava perdido passou a participar daquela casa. E essa imagem da história que eu estou contando nos ajuda a compreender o que é o Evangelho. Cristo, sendo Deus, entrou em nosso mundo, veio ao nosso encontro, ao encontro de pecadores que não conseguiam encontrar o caminho de volta para Deus sozinhos. Ele caminhou até a cruz, carregou a nossa culpa. No entanto, ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos conduzir à presença do Pai. Ele se fez a nossa esperança. E assim, quando um pecador se arrepende, o céu não permanece indiferente, porque ele decorre da obra de Cristo. Ele é o resultado da cruz. Ele vive a verdade da ressurreição de Cristo, porque o poder que trouxe Cristo de volta dentre os mortos é o poder que nos mantém vivos como igreja. É o próprio Espírito de Deus. Então, quando um pecador se arrepende, o céu não permanece indiferente. Há alegria diante dos anjos, e a igreja é chamada a participar dessa alegria. Talvez tenhamos permanecido dentro de casa, satisfeitos com aqueles que já estão ao redor da mesa. Talvez tenhamos nos acostumados com lugares vazios e deixado de perceber pessoas perdidas na escuridão. Talvez. Cristo, porém, continua buscando e salvando perdidos. Por isso, valorize quem Cristo procura. Acolha quem Ele restaura. Quando alguém se arrepender, não murmure. Não permaneça indiferente e não permita que o passado daquela pessoa apague os sinais da graça de Deus. Celebre quem Deus encontra, porque Cristo veio salvar, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós podemos orar em resposta a esta pregação? Santo Deus, é em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que sendo Deus se fez homem, se fez como um de nós, no entanto sem pecado, homem perfeito, sendo Deus. Aquele que se entregou à cruz, mas que a cruz não pôde detê-lo, tornando da cruz um palco da sua vitória.
nos fazendo contemplar a morte da morte. Aquele quem nos dá motivo de celebrar e de responder à vida que nos foi dada quando nós fomos encontrados, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós queremos pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que nós não celebramos a busca e o encontro por um perdido, ou que nós não sequer desejamos fazer parte disso. Mas nessa noite nós rogamos ao Senhor, nos ajude, Senhor, a olhar com os teus olhos, a sermos a extensão das tuas mãos, a buscar aqueles que estão longe, e a fazermos isso com o mesmo sentimento que o Senhor tem ao buscar o perdido e se alegrar ao encontrá-lo. Que esse sentimento nos mova, como igreja, espelharmos o teu caráter, nos parecendo contigo e glorificando o teu santo nome, à medida que nós fazemos o teu nome conhecido, quando nós damos bom testemunho da busca que o Senhor está fazendo neste momento por aqueles que estão longe do Senhor. Nos ajude a constantemente nos lembrar de que foi o Senhor que nos trouxe para fazermos parte do teu povo e que nós sozinhos nós não teríamos chance alguma de te encontrar, de sermos teu rebanho. E que isso nos mova de gratidão, nos mova de alegria, por contemplar que o Senhor se alegrou em nos encontrar. À medida que essa alegria se estenda, ao sermos instrumentos do Senhor, a encontrar aqueles que o Senhor busca. Que nessa noite, a alegria por salvação tome conta do nosso coração, vindo da tua parte, e para a tua honra, para a tua glória. Não nos detendo ao que os homens podem pensar, ou à murmuração daqueles que se opõem ao teu reino, mas simplesmente se alegrando como o Senhor se alegra. Por isso nós oramos, Santo Deus, gratos por tua palavra, que é luz sobre nós. E assim fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.